Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje o grande Papa João Paulo II. Para nós é algo de muita alegria celebrar no altar, glorificado nos céus, um homem que nós contemplamos, um homem que nós vimos em vida, contemplar um homem na glória dos céus que nos guiou, contemplar um homem que nós vimos a santidade em vida, que nós vimos sim que é possível viver a santidade. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, foi eleito Papa no ano de 1978 e governou a Igreja até o dia 2 de abril de 2005. É o Papa que mais governou a Igreja depois de São Pedro, depois do Papa Pio IX. Ele é o terceiro de mais tempo de cronologia governando a Igreja de Deus. Um homem de grande sabedoria, de grande testemunho, um homem de uma capacidade intelectual absurda, capaz de desenvolver na Igreja de Deus uma teologia totalmente inédita, a teologia do corpo. O corpo que deve ser santificado, o corpo que deve ser guardado, porque é morada do Espírito Santo de Deus. A Igreja, ao celebrar essas figuras grandiosas que o Espírito Santo vai suscitando ao longo da história, a Igreja quer nos dizer que é possível sim que nós levemos uma vida de santidade e possamos alcançar o céu. É possível sim crescermos na amizade com Deus, guiados pela moção do Espírito Santo para alcançarmos o céu. A Igreja quer nos dizer que a santidade não ficou lá atrás, há 2000 anos atrás, mas nos dias de hoje existem muitos homens, muitas mulheres que primam, que lutam, que desejam, que vivem de acordo com o Evangelho para alcançar o céu. Só que é interessante a figura do grande Papa João Paulo II, como aquela morte comoveu o mundo. Engraçado, eu estava lendo por esses dias a análise de um historiador e ele dizia assim: a história estava esperando que um velório se comparasse ao velório do Papa João Paulo II, que era o velório da Rainha Elizabeth. E aí ele dizia, mas nem o velório da Rainha Elizabeth conseguiu mobilizar o mundo, conseguiu comover o mundo como a morte do Papa João Paulo II. E quando a gente assiste, quando a gente lembra daquele velório, a gente vê multidões e multidões ao longo de vários dias, passando ali, visitando aquele corpo. Horas e horas, as pessoas esperando na fila para visitar aquele corpo. Tempos e tempos, os chefes dos estados foi o momento da história que mais reuniu chefes de estados para uma celebração fúnebre, a morte do grande Papa João Paulo II. E por que toda essa comoção? Simplesmente porque foi alguém que viveu o Evangelho. E o mais engraçado disso tudo é que a grande força do Papa João Paulo II estava na juventude. Era a juventude que era fascinada por ele, tanto que é o criador da Jornada Mundial da Juventude. A juventude acorria ao Papa João Paulo II. Eu lembro quando eu já estava no seminário, no meu terceiro ano de seminário, quando ele morreu,
E eu lembro que a gente parava no seminário. Foi o único momento que eu vi o seminário deixar a televisão ligada o dia todo, para que quem tivesse tempo fosse acompanhar as notícias do velório de João Paulo II. E eu lembro que em um momento, um jovem era entrevistado por um repórter e dizia assim: mas como é que você jovem segue um homem de uma teologia tão retrógrada, que não aceita o aborto, que não aceita o preservativo, que não aceita tanta coisa, e começou a elencar tanta coisa. E aí o jovem dizia assim: mas eu estou me sentindo órfão porque eu o considerava um pai. E nem tudo que um pai diz a gente obedece, mas a gente sabe que tudo que o pai diz é correto. É correto. Ele falava com seriedade de coisas que a gente sabe que são corretas. Vejam, a teologia, a seriedade daquele homem de Deus. A teologia, a dignidade daquele santo homem de Deus, que para nós é um grande exemplo de fé, de caridade, exemplo de homem de Deus. Nunca foi desrespeitado, nunca foi moralmente defasado. E é engraçado porque um ano antes que eu nascesse, em 1981, vocês devem lembrar, o Santo Padre e o Papa João Paulo II, eles sofrem um atentado na Praça de São Pedro. Eles sofrem um atentado quando um russo, um turco, não recordo agora a nacionalidade, tem muitos anos que vi isso, eu só lembro do nome Agica, ele atira contra o Papa João Paulo II em meio à multidão, e o Papa João Paulo II cai no chão. E ali acontece o terceiro segredo de Fátima. O que é que Nossa Senhora de Fátima diz? Um dos segredos que ela diz à irmã Lúcia: que o grande bispo de branco iria cair para testemunhar a fé de Cristo, iria se melar de sangue. Esse segredo, ele foi guardado. A igreja guardou esse segredo para não instigar as pessoas a tentarem contra o Papa. Só quem sabia desse segredo era a irmã Lúcia, que morreu em 1997, se não me falha a memória. O cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e o Papa João Paulo II. E depois do atentado, aí a igreja mostra a redação histórica de 1917, quando a bem-aventurada Virgem Senhora de Fátima faz essa profecia. E a igreja vê se cumprir na figura do Papa João Paulo II a profecia de Nossa Senhora de Fátima, daquele bispo ensanguentado que haveria de cair. E isso aconteceu com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Eu não sei se vocês sabem desse dado histórico. Mas o atentado que ele sofre em 1981 foi prefigurado, foi profetizado pela bem-aventurada Virgem em 1917, a irmã Lúcia. Foi guardado pela igreja e só foi revelado esse terceiro segredo depois que ele sofre o atentado. Eu comprei por esses dias uma imagem de São João Paulo II para a gente colocar aqui dentro da igreja, porque vai abrir um espaço. São João Batista vai para a capela do batismo e aí a gente vai colocar aqui dentro da igreja a imagem de São João Paulo II. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a figura do pastor é essa figura de ser esse testemunho, de ser essa seta a conduzir as pessoas a Deus. Providencialmente,
O texto do Evangelho hoje nos coloca essa parábola aqui da figueira estéril. Olhem o contexto da figueira. O Senhor passa, diz, já faz 3 anos que procuro figos dessa figueira e nada encontro. Corta essa figueira. E um responde: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, adubar, para ver se dá fruto. Se não der, então o Senhor corta. Aqui é a figura do pastor. Nós, padres, diáconos, bispos, somos assim. Quantas vezes nós vemos na comunidade cristã figueiras estéreis, pessoas que não produzem nada em nome de Deus. E é preciso ter paciência, é preciso ir adubando a terra, é preciso ir ajudando, orientando aqui e ali, esperando a figueira dar frutos. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo assim: Padre, tira da igreja, afasta essa pessoa. Só que não entendem que o nosso papel é a gente adubar a terra, é a gente cavar em volta, é a gente esperar a figueira produzir frutos. Isso foi tão bonito na vida do Papa João Paulo II. A importância do Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele consegue derrubar aquele muro de Berlim. Se não me falha a memória também, 1990, 91. Mas eu acho que foi 91. A divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. A divisão do mundo ali com a União Soviética. Então vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é o testemunho, é o ser igreja, é o ser de Cristo que deve atrair as pessoas a Deus. Não o falar, mas o dizer. Eu lembro e até me emociono quando o Papa João Paulo II, na sua última aparição, é muito comovente. Quem puder depois procurar na internet para lembrar, ou se nunca assistiu, assistir, é muito comovente, porque vocês sabem que às quartas-feiras o Santo Padre faz uma catequese ali na Basílica do São Pedro no Vaticano, o povo fica embaixo escutando e depois ele abençoa. E colocaram ele na cadeira de roda, na janela, para abençoar o povo. Ele já velhinho, babando, já não conseguia mais pronunciar muitas palavras, tenta falar, não sai voz de jeito nenhum, ele se desespera e automaticamente fecham as cortinas da varanda da bênção papal. E a partir dali, a gente só vai ver o Papa João Paulo II morto. É muito emocionante essa cena da Igreja Católica. Depois vocês pesquisem e olhem com carinho. Então vejam, um homem que levou a fé até as últimas consequências. Somos nós, meus irmãos, que devemos também levar a fé até as últimas consequências. Levarmos a fé até a última instância do nosso viver. Para quê? Para que o nosso testemunho possa, de verdade, arrastar multidões para o Senhor, bom Deus. Vamos juntos ficar de pé.